literatura clássica no ar e hoje é dia de abrir caixinha. Que legal! Pais e filhos no CLC. Esse é um marco da literatura russa. Gente, que edição mais linda! Dá para acreditar que esse livro foi publicado pela primeira vez em 1862? Ainda parece atual, porque aborda temas que são ainda relevantes para nossa sociedade. A sociedade aqui. Acontece que o autor do livro, Ivan Turgenev, nasceu em uma família rica e nobre em uma grande propriedade rural. Ah, mas vocês acham que nascer uma família rural o impediu de ter uma vida diferente? Ele simplesmente aproveitou que a família dele tinha dinheiro e foi viajar pelo mundo. E em cada lugar que ele passou, ele trouxe várias ideias diferentes para colocar dentro da sua literatura. Lembrando que o ano era 1862 quando esse livro foi publicado. Então nós podemos dizer que esse é um autor rebelde e revolucionário. São daqueles autores à frente do seu tempo. Por que eu falei que esses dois cidadãos representam a sociedade? É porque para colocar uma ideia de sociedade dentro do livro, só precisamos de alguns personagens e de algumas ideias revolucionárias com esses personagens ou revoltantes. Não é um spoiler da história, vamos dizer que seja uma diquinha, uma pitadinha de "Ei, pipoca, observe aqui". Basicamente, e bem rapidinho, essa é a história de um jovem estudante que sai por aí pelo mundo e retorna para casa com ideias diferentes e com um amigo, um jovem mentor. Só que esse mentor deste estudante vai causar um grande desgosto para o tio dele e para o pai. Isso porque esse jovem mentor, ele trouxe ideias novas e está influenciando o filhinho daquele pai com ideias novas, antissociais e nihilistas. Foque nessas palavras quando lê o livro.
Desprezo à autoridade e niilismo. É um livro rebelde, não é? Tão rebelde quanto o autor. O autor foi muito criticado na época e acusado de representar as gerações jovens como gerações desconectadas das tradições russas. É o moralismo, o tradicionalismo contra o novo, o diferente. Esse livro é tão importante que ele influenciou o czar Alexandre II a abolir a servidão na Rússia. Uau! Foi depois que ele leu o livro que resolveu fazer uma reforma nesse sistema, uma reforma política. Ai, gente, eu gosto de livros assim. O livro foi publicado numa época de grandes mudanças radicais, de trocas de valores sociais. Ah, gente, olha aqui o cidadão pensando na vida. Estava despontando estudos filosóficos e sociológicos, como o positivismo. Vai dar tudo certo. Estava despontando o cientificismo e até estudos fisiológicos. Nem vou falar em dissecação. Ai, credo. Tudo isso se reflete no tema central da obra, a relação dos pensamentos de gerações entre pai e filho. Percebe que eles estão brigando? É a nova corrente estética que nega a corrente anterior. E não conto mais, porque prometo que após ler este livro, eu trago aula de literatura detalhada. E eu só quis dar uma breve introdução para que você começasse a ler o livro com mais consciência, prestando atenção em alguns pontos. Essa é uma edição do Clube de Literatura Clássica. E este clube é um clube para colecionadores, então todas as edições são de luxo. Gente, olha que projeto gráfico incrível, vocês viram? E perceberam que todas as ilustrações, elas vão contar partes da história, elas vão trazer vários conceitos pra gente. O fitilho, eu amo essa cor. Sempre que esta cor está presente nos livros, é importante ficar atento ao dicionário de literatura. Então, muitas vezes o leitor diz, ai, mas todos esses livros, eles têm a cor igual, ou talvez uma editora esteja copiando a outra. Isso não é verdade. Então, para poder fazer as capas, as ilustrações do livro, hoje segue-se o manual e cada cor do dicionário da literatura representa algo, porque nós lemos um livro não só pelo conteúdo, pelas letras que está aqui, porque tudo é literatura, todo tipo de arte é literatura, quadros é literatura, música é literatura. Então, um livro a gente começa a ler por aqui, pela capa. Então, a gente tem a cor do cientificismo, de novas ideias. Por isso é comum ter essa cor aqui, esse verdinho fluorescente, em livros como o Frankenstein, O Médico e o Monstro, e Pais e Filhos. Então, a gente sabe que vai ter um toque de ciência aqui. Ah, para os curiosos de plantão que amam livros e querem fazer o curso de literatura, nós estudamos, sim, um pouquinho de história, de artes, de música, além dos livros. Então, nós temos toda essa noção no contexto literário, claro, que nós não somos profissionais como um professor de arte, porque um professor de arte especializa apenas na arte, a arte em si, com todas as suas nuances. Mas nós, professores de literatura, nós temos esse contexto de arte dentro da literatura. Então, tudo isso a gente sabe. Então, pega esse livro para ler e começa sempre a leitura pela capa, né, pelas ilustrações. Leia o livro todo e não pule nada, nem o prólogo. Ah, e por favor, meninos, leia as orelhas. Comenta aqui se você costuma ler as orelhas do livro, se você dá uma olhadinha no sumário, se você dá uma olhadinha na introdução, se você pula a introdução, é importante ler. E se você não quer pegar nenhum tipo de spoiler, leia depois, mas leia. Eu quero saber se você está lendo ou pulando todas essas etapas da leitura. E aqui, o Diário de um Homem Supérfluo, o bonito livreto do clube, publicado em 1850. Sabe por quê esse livro é tão importante? É porque foi a primeira vez
que o termo supérfluo foi usado no mundo. Sim, foi ele que inventou a palavra supérfluo, Ivan Turgenev. Então aqui a gente vai ter uma novela do autor. O livreto não é ilustrado, mas a capa é genial, porque reflete bem a história. Uma dica de momento histórico, lembrando que nestes tempos aqui, antecedia o governo do czar Nicolau I. Então o jovem, à beira da morte, reflete sobre a sua paixão pela filha de um proprietário de terras, com um sentimento de desajuste. Então aqui nós vamos ter mais um retrato da sociedade russa do século XIX, na figura de mais um jovem rebelde às ideias do seu tempo, como era o próprio autor. Então todos os livros têm a essência do autor, o pensamento do autor. Danadinho esse Turgenev. Embora não sejam livros tão conhecidos pelos leitores aqui no Brasil, com exceção dos amantes de literatura russa, nós temos aqui dois clássicos muito importantes da literatura universal. São preciosos para a história da sociedade e para cultivar ideias. É do tipo de livro perigoso, do livro que os pais conservadores temem que seus filhos leiam, dos livros que colocam coisas na cabeça da gente. Eu indico super para os leitores pensadores e idealistas que gostam muito do novo e não tem medo de aprender ideias novas. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado desse novo livro que chegou aqui na estante. E fique por aí, porque no projeto Leia Clássicos vai ter uma nova aula de literatura e essa próxima aula é Ilusões Perdidas, do Balzac. Hoje eu tô quase terminando o livro, hein? Falta pouco. Muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor. Te espero no próximo vídeo.